Seja muito bem-vinda à aula O Jeito Certo de Praticar a Escuta Clínica, o Vínculo com o Paciente e o Manejo das Técnicas na Psicoterapia Psicanalítica. E essa aula é exclusiva para psicólogas com a pretensão de consolidar o consultório psicanalítico mesmo sendo iniciantes. Dentro da abordagem psicanalítica que você trabalha, seja o Winnicott, Bion, Klein, Lacan, quem veio após Freud veio fazendo dois movimentos. Um é de concordando, de expandindo as ideias freudianas, e o outro foi de se contrapondo sobre as ideias freudianas. O que eu quero dizer com isso? Para você prosperar no seu consultório com a psicanálise, independente da abordagem psicanalítica, é necessário entender a base, e a base são os conceitos freudianos que eu vou explicar aqui para você. Então, para quem que é essa aula? Essa aula é para estagiárias ou recém-formada, para quem já está no consultório aí, mas ainda com poucos pacientes, sem muita estabilidade financeira, ou se você é uma psicóloga em transição de carreira, está há 10 anos no hospital, numa escola, e agora quer trabalhar somente no consultório com a psicoterapia psicanalítica. Olha, essa aula é para quem quer viver do consultório com a psicoterapia psicanalítica, tá ok? Bom, eu sou Rui Sibílio, eu sou psicólogo, meu CRP está aí na tela, eu tenho 16 anos de experiência no meu consultório particular e eu sou especialista em psicoterapia psicanalítica. E o que você vai aprender nessa aula? Eu vou fazer aqui um contraponto entre a psicanálise e a psicologia, mas especificamente eu vou falar sobre a visão freudiana sobre a mente humana, eu vou falar sobre o método psicanalítico proposto pelo Freud, e vou também discorrer sobre a formação em psicoterapia psicanalítica. É exatamente esses três fatores, você conseguir compreender a visão freudiana, você conseguir aplicar o método psicanalítico e você entender como é que é a formação em psicoterapia psicanalítica, é isso que vai fazendo você qualificar a escuta clínica, o vínculo com o paciente e o manejo das técnicas aí dentro do seu consultório, tá bom? Em algum momento da minha carreira, fui constituindo dentro do meu consultório pacientes com mais de 3 anos de psicoterapia. Isso foi evoluindo, eu cheguei a ter pacientes com 4 a 5 anos de terapia, pacientes com 6 a 7 anos, e eu acabei batendo o marco também de pacientes com mais de 8 anos de psicoterapia. Olha, Rui, todos os pacientes? Não, logicamente que todos os pacientes não. Porque essa trajetória depende muito de como é que nós realizamos o nosso trabalho, mas também depende muito do esforço que o paciente faz dentro do processo de psicoterapia. O que eu fui percebendo com esses pacientes que acabaram progredindo na psicoterapia? Eles foram reconhecendo valor na psicoterapia, fui notando que o consultório, eles frequentarem o consultório semana a semana, acabou se tornando um espaço de transformação. Em especial, para adquirir concomitantemente o autoconhecimento e o autocuidado. E junto com isso, como consequência, a autoestima e a autossegurança. Mas veja, é aquilo que eu disse, todos os pacientes? Não, mas muitos pacientes passaram por esse processo de transformação comigo. Por que eu estou evidenciando um pouco daquilo que eu passei, daquilo que eu passo dentro do meu consultório para você? Porque eu entendi o jeito certo de praticar a escuta clínica, o jeito certo do vínculo com o paciente e o jeito certo do manejo das técnicas na psicoterapia psicanalítica. E foi esse jeito certo que me levou a ter esses marcos. Pacientes com mais de 5, 6, 7 anos de psicoterapia. Não são todos os pacientes, inclusive atualmente eu tenho pacientes com 6 meses, 7 meses de psicoterapia, pacientes que ficaram apenas 1 mês na psicoterapia. Mas o meu consultório não se resume a um consultório onde os pacientes ficam num curto espaço de tempo. Via de regra, os meus pacientes eles ficam num médio espaço de tempo, um longo espaço de tempo no processo de psicoterapia. Bom, e como é que tudo isso começou na minha vida, Vou contar um pouquinho da minha trajetória para você aí entender como é que eu fui compreendendo a psicoterapia psicanalítica na prática. Entre 2004 e 2008, eu fiz a graduação em psicologia na Unip. Logo na sequência, entre 2009 e 2011, eu fiz a pós-graduação em especialização em psicoterapia psicanalítica na USP, na cidade de São Paulo. E eu tenho uma característica de que eu sempre fui muito questionador. Eu nunca me contentei com aquilo que os livros, os artigos e os professores me falavam. Eu sempre fui além. Eu vivia na biblioteca consultando os livros, eu vivia na biblioteca consultando os artigos acadêmicos, sempre lendo muito mais daquilo que a bibliografia que os professores passavam, sempre indo muito além disso. Eu questiono tudo, eu questiono todos, eu não me contento com aquilo que é dado a princípio. Então, se o professor falava alguma coisa, eu questionava.
Às vezes não que eu questionava o professor, eu questionava para mim mesmo. Até o dia de hoje, se eu leio algo de um determinado autor, eu vou questionar se é aquilo lá ou não. Bom, em todo esse processo que eu passei de formação na graduação e na pós-graduação, contribuíram aí, literalmente, foram determinantes para o meu trabalho no consultório. Nos meus primeiros 3 anos de trabalho, eu tive poucos pacientes, né? Iniciante na carreira profissional é assim mesmo. Poucos pacientes, acontecia muito. O paciente marcava, o paciente remarcava, o paciente desmarcava a consulta e eu não sabia muito bem como lidar com isso, né? Um outro padrão dos primeiros anos dentro do meu consultório era a psicoterapia de curto prazo. Paciente de 2 meses, 3 meses, 5 meses, alguma coisa acontecia, o paciente desistia da psicoterapia, né? E a consequência disso, baixa rentabilidade financeira. Ocorre que aos poucos eu fui entendendo a prática clínica e eu comecei a ter pacientes com 1 ano, 2 anos de psicoterapia, né? E também, junto com isso, foram aparecendo mais indicações de paciente. Paciente que indica paciente, parente de paciente que indica. E aí o nome ele vai ficando conhecido na região, né? Isso foi me dando um sentimento de segurança com relação ao consultório, com relação à minha identidade profissional e também foi trazendo uma melhor rentabilidade financeira. E aí em 2014 eu entendo que foi o ponto de virada na minha vida, foi onde eu literalmente falei, não, agora eu compreendi como é que é a prática clínica. Nesse período eu já tinha mais pacientes e eu consegui fazer a locação de uma sala para montar o meu consultório particular, porque até então eu utilizava consultórios de colegas, sublocava a hora, né, de acordo com a demanda de pacientes. E em 2014 eu abri o meu próprio consultório. Eu já tinha uma rentabilidade financeira melhor, eu já tinha um marco aí dentre os meus pacientes, eu já tinha pacientes com mais de 5 anos de psicoterapia. O processo de virada ele levou alguns anos, que eu acabo entendendo que foi entre 2014 e 2017. Até 2017 eu realizava trabalhos fora do meu consultório, eu prestava serviço para empresas, né, eu dava aulas, eu prestava serviço para escolas, mas a partir do 2º semestre de 2017, né, e todo o ano de 2018 até o momento, eu tenho o meu consultório particular como única fonte de renda. Eu não faço outro trabalho que não seja o trabalho dentro do consultório particular, né? Hoje eu já conto aí com o marco de pacientes com mais de 7, 8 anos de psicoterapia, né? E aquela questão de pacientes por indicação continuam chegando, né? As pessoas continuam indicando o meu nome. E via de regra é isso. É algum paciente lá de trás que indica, é algum paciente da atualidade que indica, às vezes parentes de pacientes indicando o nome. E agora, em 2025, eu me propus a ensinar psicólogos e também a supervisionar a prática clínica de outros profissionais aí que trabalham com a psicoterapia psicanalítica. E durante todo esse meu percurso, né, ao longo desses 16 anos de trabalho no consultório particular, o que eu aprendi? Eu elenquei aqui 4 questões que literalmente destacam os principais aprendizados. 1. Que a graduação em psicologia ela é insuficiente no ensino da psicanálise. 2. A pós-graduação em psicanálise, ela vem com uma sobrecarga de conteúdo histórico e conceitual. E o que ocorre? O principal fica em segundo plano. O principal daquilo que a psicanálise nos propõe para a prática clínica, ele acaba não sendo ressaltado, acaba não sendo destacado num curso de pós-graduação. Por quê? Porque tem muito conteúdo histórico, tem muito conteúdo conceitual, né? E uma outra lição que eu fui aprendendo também, que literalmente a formação em psicoterapia psicanalítica, ela ocorre na prática clínica, ela ocorre dentro do consultório. E essas alturas você deve estar se perguntando, Rui, mas qual é o jeito certo de praticar a escuta clínica, o vínculo com o paciente e o manejo das técnicas na psicoterapia psicanalítica? Então vem comigo que eu vou te contar, tá? Mas primeiro eu vou mostrar o jeito que não dá certo, o jeito que a maioria faz, aquele que tem pouco resultado, que é o jeito convencional, que provavelmente é esse caminho que você está percorrendo. Você deve estar percorrendo esse caminho, convicta de que em algum momento você vai ter um resultado melhor, mas só que não, né? Isso é um equívoco. Eu percorri esse caminho do jeito que não dá certo, que é o jeito convencional, né? Eu vou te mostrar qual é e logo na sequência eu vou te dizer qual que é o jeito certo. Bom, o jeito convencional é a graduação em psicologia. E por que não dá certo? A carga horária é mínima no ensino da psicanálise. No curso de psicologia, além de ter poucas aulas sobre psicanálise, a carga horária é mínima. E pode ocorrer, não sei se foi no seu caso, tá? Mas pode ocorrer de ter professores com pouca experiência no consultório com a psicanálise.
ou até professores sem experiência no consultório de psicanálise. Hoje o professor universitário, ele, via de regra na graduação, ele não é um professor especialista, ele é um professor generalista. O mesmo professor que dá aula sobre psicanálise, né, ele vai dar aula sobre outra abordagem, sobre outra área de atuação. Né? Então, para dar aula de psicanálise no curso de graduação, não necessariamente a pessoa ela precisa ser uma especialista em psicologia clínica. E junto com isso também, no curso de psicologia, você não estuda só psicanálise, você estuda várias teorias. Então são várias teorias, são vários artigos, são vários livros. E a grande verdade é que devido a esse volume de estudos que tem no curso de graduação, não dá tempo de você estudar especificamente aquilo que é a psicanálise. Bom, sendo sucinto e dito de outra forma, a graduação em psicologia, ela é insuficiente no ensino da psicanálise, tá bom? E o que também pode ocorrer na pós-graduação em psicanálise. Vem ali mais teoria, vem mais trabalho acadêmico, vem muita informação conceitual histórica, né? E o que ocorre? O principal fica em segundo plano. Então grava isso que eu estou te dizendo agora. Mesmo na pós-graduação, você estudando mais, você conhecendo mais sobre os autores psicanalíticos, o principal pode ficar em segundo plano, tá bom? Em suma, fazendo a graduação e a pós-graduação, que é o jeito convencional que você provavelmente está seguindo, né? Ou você já fez a graduação ou pretende fazer a pós-graduação, né? Esse jeito convencional, você vai conquistar uma habilitação, mas não necessariamente você vai conquistar uma qualificação. Você vai se tornar um especialista no diploma, que é na teoria, mas é muito provável que você não se torne um especialista na prática clínica. E qual que é o resultado disso dentro do consultório? Insegurança. Insegurança no consultório, dúvidas quanto à prática clínica. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu disse certo? Será que eu abordei certo essa questão que o paciente trouxe? Vai vir muitas dúvidas quanto à carreira profissional. Pô, será que essa carreira é boa mesmo? Será que isso funciona mesmo? Você vai viver a experiência de pacientes desistindo da psicoterapia, aquele negócio que o paciente marca, desmarca e remarca, e a consequência de tudo isso acaba aparecendo no bolso, literalmente, né? Baixa rentabilidade financeira. Mas tudo isso que eu estou falando aqui, de insegurança, de dúvidas, de incerteza, você pensa em desistir ou pensa em continuar com o consultório, você vive essa questão de pouco dinheiro, por quê? Isso é uma consequência do jeito convencional, que é um jeito que a maioria faz, que é a graduação e a pós-graduação, mas que não necessariamente é uma garantia de trazer resultados satisfatórios. Tá? Bom, o jeito que não dá certo é o jeito convencional, graduação e pós-graduação, né? O principal fica em segundo plano. E eu falei para você aí, anota isso que eu estou dizendo, o que é o principal. Eu vou dizer para você o que é o principal, tá bom? O jeito certo é aquele fundamentado em 4 princípios. Então, vem comigo, toma nota, fica atento que agora vem o principal conteúdo da aula. E os 4 princípios, eles vão ajudar você a atingir o jeito certo da escuta clínica, do vínculo com o paciente, do manejo das técnicas aí no teu consultório. Eu vou falar aqui de uma maneira geral sobre esses 4 princípios e depois eu vou falar de forma específica sobre cada um deles, tá bom? Então, o princípio número 1, fazer da experiência clínica a base do aprendizado. Então, dito de outra forma, a base do aprendizado, ela deve ser constituída na experiência clínica. Tá? Princípio número 2, compreender a metapsicologia. Grava essa palavra, metapsicologia. Talvez você já tenha ouvido falar, mas não necessariamente você parou para pensar e para esmiuçar em detalhes o que significa isso. Tá? Princípio número 3, aplicar o método psicanalítico. É exatamente isso, psicanálise tem método, tá ok? E princípio número 4, praticar o tripé para a formação, como os psicanalistas chamam o tripé formativo, o tripé para a formação em psicanálise. Bom, e por que princípio? Princípio é aquilo que serve de base. Princípios são proposições fundamentais. Então, todo trabalho realizado dentro do consultório com a psicoterapia psicanalítica tem como base esses 4 princípios e eu vou explicar para você o porquê disso. E lembra que eu falei que o principal fica em segundo plano lá no curso de graduação, de pós-graduação?
E o principal na psicoterapia psicanalítica são esses 4 princípios, né? A experiência clínica, a metapsicologia, o método psicanalítico e o tripé para a formação. E qual que é a minha justificativa sobre isso? A psicanálise, ela nasceu onde? A psicanálise, ela nasceu dentro do consultório do Freud, ou seja, a psicanálise nasceu da experiência clínica. E, dito de outra forma, a experiência clínica, ela é a raiz, ela é a origem, ela é a essência da psicanálise, né? Então, aí eu vou te dar exemplos. Atender o paciente é um exemplo de experiência clínica, mas você fazer a sua psicoterapia pessoal, ela também constitui uma experiência clínica. Passar por supervisões clínicas, lá quando você pega o seu caso clínico, o paciente vai no consultório de um profissional mais experiente que você em busca de orientação, a supervisão clínica, ela também constitui experiência. E o que mais? Participar de grupos de estudos com casos clínicos. Veja, grupo de estudos com casos clínicos, mas pode ser aula também. Aulas com casos clínicos, sempre com casos clínicos, né? Então, quando você faz da experiência clínica a base do aprendizado, a tendência qual que é? Você assimilar melhor aquilo que é a psicanálise, tá? Então, dito de outra forma, para aprender psicanálise é necessário colocar a experiência clínica em primeiro lugar. Você grava isso, que isso vai fazer a diferença na sua jornada, na sua trajetória, no teu trabalho aí dentro do seu consultório. Isso vai trazer um efeito mais positivo para os seus pacientes. E eu arrisco a dizer que sem contexto clínico, a psicanálise pode se tornar uma teoria incompreensível. E talvez você pode até ter passado experiências do tipo, você leu ou você ouviu algum professor falando de determinado conceito e você não entendeu muito bem. Por quê? Porque foram conceitos, foram orientações deslocadas de experiência clínica. Foram conceitos, foram orientações sem contexto clínico. Para aprender psicanálise é necessária experiência clínica. O segredo é aprender fazendo. Mais aulas, mais estudos, mais leituras, mais diploma não é o suficiente. É necessário, mas não é o suficiente. Aulas, estudos, leituras faz parte, mas não é tudo na formação em psicoterapia psicanalítica. E aí uma questão muito importante, né, que o Freud ele constituiu a psicanálise a partir da experiência clínica e foi com a experiência clínica que o Freud ele foi também constituindo aquilo que é a metapsicologia e aquilo que é o método psicanalítico. Ou seja, o princípio número 1 é a experiência clínica, e o princípio número 2 e o princípio número 3, que é a metapsicologia e o método, eles são decorrentes, são desdobramentos da experiência clínica que o Freud teve ao longo de 50 anos dentro do consultório dele. Princípio número 2, compreender a metapsicologia freudiana, os conceitos freudianos, né? E aí não sei se você já ouviu ou não essa palavra metapsicologia, se você já parou para pensar sobre ela ou não. O prefixo meta significa aquilo que transcende, aquilo que vai além, né? Então a metapsicologia é a psicologia que vai além dos fenômenos do cérebro físico. O que ocorre? Lá na época do Freud, né, a psicologia ela era fundamentada nos aspectos neurológicos do ser humano, né? E aí o Freud, a partir da experiência clínica, ele foi compreendendo que as perturbações psíquicas elas poderiam ser decorrentes de questões do cérebro, mas também poderiam ser decorrentes de outras questões que o Freud foi intitulando enquanto metapsicológica. E por qual razão compreender a metapsicologia? Para você conseguir analisar a dinâmica do inconsciente do paciente, senão não é psicanálise. Para você entender a mente humana na visão psicanalista. Tá? Então, daí a importância de você compreender a metapsicologia. E quais são os principais conceitos metapsicológicos que o Freud propôs? Id, ego, superego, defesas psicológicas, consciente, pré-consciente, inconsciente, pulsão de vida ou morte, narcisismo, né? Resistência, transferência, resistência transferencial, compulsão à repetição, recalque e etc. Mas veja, muito mais que teoria, são forças psicológicas independente da atividade cerebral. E essas forças psicológicas, né, que o Freud foi nomeando,
né, e foi constituindo, né, aquilo que hoje nós sabemos que é a metapsicologia. A metapsicologia, ela também é muito importante porque ela serve como lente observadora para analisar o paciente. Então, quando você está de frente com o seu paciente, você observa o paciente a partir de qual perspectiva? Da perspectiva psicanalítica, né? A partir de qual lente? A lente metapsicológica. A metapsicologia constitui o paradigma da psicanálise para observar o ser humano e os fenômenos psicológicos. E aí outro fator importante, que à medida que você coloca essa lente psicanalítica, que é a metapsicologia, né, essa maneira de enxergar o ser humano, essa maneira de enxergar o paciente, isso vai conduzindo a sua escuta clínica e vai conduzindo também a maneira como você vai desenvolvendo o vínculo com o seu paciente. Então veja, você coloca a lente da psicanálise, que é constituída pela metapsicologia freudiana, e a partir dessa lente você começa a enxergar o paciente de uma determinada maneira. E isso vai diretamente interferir naquilo que você escuta e na maneira como você se vincula com o paciente, né? Então, compreender a metapsicologia, ela vai interferir diretamente no jeito certo da escuta clínica e do vínculo com o paciente. Princípio número 3, aplicar o método psicanalítico. E é justamente isso. Técnicas, procedimentos, processos. Psicanálise não é só ficar ouvindo. Existem técnicas, existem regras, existem procedimentos dentro do seu consultório. E por qual razão? Né? Porque a consulta com o paciente não é uma conversa comum, é uma conversa mediada pela técnica. Se não tiver mediação de técnica na relação com o paciente, não é uma consulta, é uma conversa comum. E o paciente vai para o nosso consultório, não é para ter uma conversa comum. Conversa comum ele tem com os parentes, com os amigos, ele vai para o café da tarde com algum conhecido, ele vai para o bar, ele vai para a academia, ele vai para o salão. O paciente vai para qualquer lugar e ele conversa com qualquer pessoa, se for para ter uma conversa comum. No consultório, a conversa é mediada pela técnica, em especial, no nosso caso, pelo método psicanalítico. Bom, e quais são as técnicas base da psicanálise? O que o Freud falou sobre isso, né? As técnicas base são associação livre, atenção flutuante, interpretação, abstinência, né? Tudo isso foram conceitos que o Freud foi propondo, e ele foi constituído isso a partir da experiência clínica dele. Então, é aquilo que eu falei anteriormente, o Freud, a partir da experiência clínica, constituiu a psicanálise, e essa experiência clínica do Freud teve os desdobramentos. Um deles foi os conceitos metapsicológicos, que eu falei lá atrás, a metapsicologia. E o outro desdobramento da experiência clínica do Freud ao longo de anos foi o método psicanalítico, que a base é essa aqui. É a associação livre, é a atenção flutuante, é a interpretação, a abstinência, tá? Lembrando que existem variações, vieram outros psicanalistas após Freud, existem outros psicanalistas mais contemporâneos também que falam um pouco diferente de Freud. Mas assim, é aquilo que eu falei, se você trabalha com a psicanálise que não é a freudiana, é importante você conhecer Freud. Por quê? Quem veio após Freud veio se contrapondo ou veio expandindo aquilo que o Freud propôs, tá ok? Mas para aplicar essas técnicas base, é necessário você preparar o consultório, né? E aí você já deve ter ouvido falar de enquadre, de setting, de contrato com o paciente. E o que é o enquadre, né? Como é que você delimita o enquadre? Enquadre vem de enquadrar, né? E enquadrar significa organizar. Então, enquadre é toda a organização técnica do consultório. E dentro essa organização técnica no consultório, uma peça fundamental é o contrato psicoterapêutico com o paciente. Então, para você aplicar as técnicas bases da psicanálise proposta por Freud, que eu falei anteriormente, associação livre, atenção flutuante, interpretação, é necessário que você faça o enquadre antes, é necessário que você realize o contrato psicoterapêutico com o paciente. À medida que você faz o enquadre, você vai organizando tecnicamente o seu consultório e aí sim você vai constituindo o setting, um setting de neutralidade. Então veja, o enquadre é a organização técnica e o setting é o contexto
do consultório. O princípio número 4 é praticar o tripé para a formação, ou seja, para a formação em psicoterapia psicanalítica. Como os psicanalistas gostam de chamar, é o tripé formativo. Então são 3 ações, 3 movimentos que você vai fazer de forma simultânea, não é fazer um e depois fazer outro, é fazer de forma simultânea e contínua, ou seja, ao longo da carreira. A formação em psicoterapia psicanalítica, ela leva em consideração essas 3 ações de forma simultânea e também ao longo da carreira. Você pode ter pausas, mas não tem o término dessas ações que compõem o tripé para a formação em psicoterapia psicanalítica. Tá? E quais são essas 3 ações? A psicoterapia pessoal, ou como os psicanalistas chamam, a análise pessoal, a supervisão clínica e os seminários clínicos. Rui, mas o que são os seminários clínicos? Os seminários são encontros que articulam teoria com casos clínicos. Então, são leituras com casos clínicos, são aulas entrelaçadas aos casos clínicos. Né? E aqui você pode notar também uma coisa importantíssima de compreender, que a formação em psicoterapia psicanalítica, ela vai além de diplomas, ela vai além de aulas convencionais. Então, grava isso que eu estou te dizendo. Se você quer se qualificar e se capacitar para trabalhar dentro do seu consultório com a psicoterapia psicanalítica, somente diploma e somente aulas convencionais não é o suficiente. É necessário praticar o tripé para a formação. A sua psicoterapia pessoal, a supervisão clínica, né? E os estudos teóricos e conceituais entrelaçados aos casos clínicos, sempre de uma forma simultânea e contínua ao longo da sua trajetória. E por qual razão, né, o tripé para a formação em psicanálise? Por que isso é importante? Porque isso valoriza a origem da psicanálise. Qual que é a origem da psicanálise? Aquilo que eu disse lá no princípio número 1. A origem da psicanálise é a experiência clínica, e a experiência clínica é a base do aprendizado. Então, quando você pratica o tripé para a formação, por si só você já está valorizando, resguardando, né, aquilo que é dito no princípio número 1. Né? O tripé para a formação em psicoterapia psicanalítica, ele faz da prática clínica a base do aprendizado. E uma outra coisa fundamental, que isso segue uma tradição de mais de 100 anos. A psicanálise nasceu dentro do consultório do Freud e em determinado momento o Freud começou a ensinar outros profissionais. Aí surgiu a necessidade de sistematizar a formação em psicanálise. Foi quando Freud, junto com outros médicos que estavam interessados na psicanálise, constituíram a primeira sociedade de psicanálise. E nessa sociedade de psicanálise foi chegado a um consenso de que a formação em psicanálise ela deveria ser sustentada por esse tripé: análise pessoal, supervisão clínica e seminários clínicos. Então é aquilo que eu falei, é uma tradição com mais de 100 anos e que até o dia de hoje ela é praticada dentro das sociedades e institutos de psicanálise, não só aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo. E aí um outro fator fundamental do tripé para a formação em psicanálise, que ele vai resguardando, ele vai garantindo uma convivência em comunidade. E nessa convivência em comunidade, isso vai fomentando a troca, vai estabelecendo o debate, né? Você também tem a oportunidade de aprender com os colegas, pelos erros e pelos acertos dos colegas, né? E também, à medida que você convive em comunidade, a partir, né, do princípio número 4, que é o tripé para a formação, você vai fortalecendo a sua identidade. O fortalecimento da identidade, ele vai impactando de uma maneira positiva de como você se posiciona na relação com o paciente. Você convive com um determinado grupo que sustenta determinados princípios, aquilo vai reforçando, né, aquilo que você entende como melhor no sentido da prática psicanalítica, e aí você fica mais tranquilo e mais confiante para o trabalho dentro do consultório. Essa convivência em psicanálise, ela vai fazendo com que a gente saia do isolamento. Isso vai diminuindo os pontos cegos. Qual que é a consequência disso? O trabalho dentro do consultório ele vai sendo um trabalho mais assertivo. Bom, em resumo, o jeito certo da escuta clínica, do vínculo com o paciente, do manejo das técnicas da psicoterapia psicanalítica é aquele fundamentado nos 4 princípios.
Então, a experiência clínica como base do aprendizado, né, a compreensão da metapsicologia, a aplicação do método psicanalítico e a prática do tripé para a formação. E o que é fundamental entender nesses 4 princípios que vão orientando você para o jeito certo da escuta, do vínculo e do manejo das técnicas? Veja bem, a experiência clínica é a essência da psicanálise. Então, todas as vezes que você valoriza a experiência clínica como base do aprendizado, você está resguardando a essência da psicanálise. Você não está desconsiderando uma parte fundamental daquilo que é a psicanálise. Quando você compreende a metapsicologia freudiana, que é o paradigma da psicanálise, você está resguardando a visão da psicanálise sobre a psique humana, né? Quando você aplica o método psicanalítico, você está resguardando a maneira como a psicanálise faz a intervenção dentro do consultório, né? E quando você pratica o tripé para a formação em psicanálise, que é a análise pessoal, a supervisão e os seminários clínicos, você está resguardando a transmissão da psicanálise. E tão somente quando você aprende a psicanálise na prática, você se capacita para transmitir ela com certa competência. Ou na relação direta com o paciente, ou então na relação com outros profissionais que têm o mesmo objetivo que o seu. Bom, então resumindo e para fechar a aula, o jeito certo da escuta, do vínculo e do manejo das técnicas é aquele fundamentado nos 4 princípios. E quando você pratica esses 4 princípios, você consegue resguardar a ética na psicanálise. E para você que assistiu essa aula e ficou interessado em aprender mais, em conhecer mais sobre os princípios da psicanálise, o jeito certo da escuta, do vínculo e do manejo das técnicas, eu quero fazer um convite especial de participar na comunidade Coopera Psi. E por que Coopera Psi? Coopera vem de cooperação e Psi vem de psicólogos. A comunidade Coopera Psi é um espaço onde as psicólogas cooperam entre si de forma a sustentar, a valorizar os 4 princípios que eu aqui citei para você. E o que ocorre na comunidade Coopera Psi? O que acontece dentro da comunidade Coopera Psi? Bom, todos os encontros são online e você pode se conectar através de uma videochamada aí dentro do seu consultório ou até da sua casa, né? E o que tem dentro da comunidade Coopera Psi? O curso de introdução ao método da psicoterapia psicanalítica e também tem a supervisão clínica em psicoterapia psicanalítica. E tanto o curso de introdução ao método da psicoterapia psicanalítica como a supervisão clínica em psicoterapia psicanalítica, elas servem para qualificar e para capacitar, né, você para trabalhar aí dentro do seu consultório. Tudo fundamentado nos 4 princípios que eu falei para você até aqui. Então, nesses encontros online, ocorre debate e troca de experiências a partir de casos clínicos, estudo de casos alinhados com o pensamento freudiano, e você também vai ter a oportunidade de conhecer os principais artigos psicanalíticos escritos pelo Freud. E qual é o objetivo da comunidade Coopera Psi? Tão somente ajudar psicólogas a consolidar o consultório a partir dos 4 princípios. Então, se você pretende consolidar o seu consultório de psicanálise aí, se você pretende viver do consultório com a psicoterapia psicanalítica, a comunidade Coopera Psi é para você. Bom, e agora eu vou falar um pouco mais sobre o curso de introdução ao método. Como é que é o curso, o que ocorre dentro do curso. O curso ele possui 2 módulos, os encontros são ao vivo por videochamada. Para quê? Para fomentar, para estimular o debate e a troca entre psicólogas, né? As aulas, elas ficam gravadas e você pode assistir e reassistir quantas vezes quiser, né? Então, dentro do curso vai ser possível ampliar qual é a relação que existe entre a teoria e a técnica. Você vai ter orientações clínicas para trabalhar dentro do seu consultório. E a trajetória do curso ele tem um processo de 3 meses. E quais são os principais temas abordados dentro do curso? O módulo 1, intitulado Proposições Freudianas, regras técnicas e conceitos metapsicológicos centrais da psicanálise, tá? Então, tudo que for falado dentro do curso é especificamente para você utilizar dentro do seu consultório, na relação com os pacientes, já na sua próxima consulta, né? E o que vai ser abordado no curso? Sobre associação livre, atenção flutuante, o uso da interpretação, transferência e contra-transferência, resistência e defesas psicológicas, resistência transferencial, compulsão à repetição,
Pulsão de vida, pulsão de morte, id, ego, superego e inconsciente. Então você nota aqui que existem um conjunto de conceitos que ele compõe as principais técnicas e os principais conceitos metapsicológicos indispensáveis para a sua prática clínica no consultório. No módulo 2 do curso, intitulado 77 orientações para enquadre, um compilado prático decorrente da experiência do professor Rui Sibiri. Então é exatamente isso. Eu elaborei um documento com 77 orientações para você realizar o enquadre na psicoterapia psicanalítica. Lembra que eu disse que enquadre vem de enquadrar? E enquadrar significa organizar? Então o enquadre é a organização técnica do seu consultório. E eu revisitei a minha trajetória de 16 anos dentro do meu consultório e elaborei um documento com 77 orientações. Você não vai precisar esperar 16 anos para chegar a conclusões que eu cheguei dentro do meu consultório. Eu vou te dar o documento pronto, vou te orientar no passo a passo de como realizar o enquadre dentro do seu consultório de psicanálise, tá ok? Então nesse módulo nós vamos falar sobre o que é o enquadre, o que é o setting, quais os atributos necessários para o consultório de psicologia. Vamos falar um pouco também sobre a subjetividade da psicóloga, falar sobre o vínculo com o paciente. Nós vamos falar em especial sobre as orientações técnicas para o enquadre, mas especificamente eu vou elencar para vocês 17 regras técnicas para o contrato psicoterapêutico com o paciente. Então, eu utilizo aqui com os meus pacientes 17 regras técnicas que fazem parte do contrato de psicoterapia com eles e eu vou passar detalhadamente cada uma dessas 17 regras, tá ok? Então, por exemplo, e aí o paciente não apareceu, é falta, eu cobro os honorários, eu não cobro, eu remanejo a consulta, ou o paciente pediu para ser atendido a cada 15 dias, como é que eu faço? Bom, tudo isso são questões que compõem um contrato psicoterapêutico com o paciente e eu vou elencar aqui para você, detalhadamente sobre as 17 regras técnicas que eu utilizo aqui no contrato de psicoterapia com os meus pacientes. E não só o curso, na comunidade Coopera Psi também tem a supervisão clínica, A supervisão clínica ela é composta com até 8 participantes, são encontros semanais, tudo online, com 2 horas de duração cada encontro. O foco é na experiência clínica. Para quê? Para ocorrer a capacitação do manejo das técnicas, o aprimoramento da escuta clínica e o desenvolvimento do vínculo com o paciente. Então você vai, dentro das suas prioridades, escolher um paciente e vai trazer para a supervisão clínica. E qual que é um dos fatores fundamentais da supervisão clínica em psicoterapia psicanalítica? Ele vai fazendo com que a gente vá entendendo a dinâmica psíquica do paciente, que muitas vezes na hora da consulta não fica claro. E quando você pega o caso clínico e submete à supervisão e ao debate com colegas, e vai ficando mais claro como é que é a dinâmica psíquica do paciente. Em especial dentro do consultório, como é que é o fenômeno da transferência e da resistência. O Freud dizia que a transferência que o paciente realiza dentro do consultório na relação com a gente, ele é o fio condutor da análise. E aí ocorre que muitas vezes essa transferência, em algum momento, ela se transforma em resistência. Quando a transferência se transforma em resistência, e a gente tem que ter mais atenção ali no manejo da técnica. Como é que nós vamos lidar com isso? Porque quando a transferência aparece em forma de resistência, o paciente pode vir com as ideias, não tenho mais dinheiro, pode trocar o dia da consulta, o paciente começa a atrasar, o paciente começa a faltar, o paciente esquece de pagar os honorários, e tudo isso pode ser uma manifestação não só da transferência do paciente, mas sim da resistência transferencial que o paciente vai estabelecendo com a gente ali dentro do consultório. E a supervisão clínica, ela vai servindo para a gente analisar de forma mais minuciosa e cuidadosa sobre esses fenômenos da transferência e da resistência. Porque se não analisar, se não conseguir compreender esse fenômeno e não fazer uma intervenção assertiva, adequada, a tendência qual é? Do paciente desistir ou até sumir da psicoterapia. E aí uma questão muito importante para quem fizer a escolha de entrar na supervisão clínica em psicoterapia psicanalítica, que vai ganhar um bônus. E qual que é o bônus? Vai ter acesso livre ao curso.
Mais informações sobre o curso, sobre a supervisão clínica, você encontra no site de forma detalhada, mas também você pode me chamar no WhatsApp, que eu vou ter o prazer de atender você e esclarecer todas as suas dúvidas. E agora você deve estar se perguntando, Rui, qual o valor do ingresso? Quanto custa para fazer parte da comunidade Coopera Psi? Quanto custa para ser membro da comunidade Coopera Psi? Eu vou dizer uma coisa para você, custa menos do que um curso de pós-graduação. Tá? Custa menos do que cobra um psicanalista no grupo de estudos ou supervisão clínica. Que isso daí, por média, peguei por baixo, você pode fazer uma pesquisa aí de mercado, né? Tanto um curso de pós-graduação como um grupo de estudos ou supervisão clínica, ele vai sair em torno de 600 a R$1.000 por mês. Aqui na comunidade Coopera Psi o valor é acessível. Mas não é só isso, é o foco na prática clínica, é um conteúdo didático, tem um planejamento pedagógico, né? Tudo pensado para iniciantes no consultório para trabalhar com a psicoterapia psicanalítica. Então, o curso de introdução ao método da psicoterapia psicanalítica e também a supervisão clínica tem uma mensalidade, tá? A mensalidade do curso é R$ 199, como eu disse, todos os encontros ocorrem online. E a mensalidade da supervisão clínica é R$ 299. Lembrando que, para quem ingressa, né, na supervisão clínica, ganha o acesso livre ao curso como bônus. E aqui um detalhe importante, assinatura trimestral, acesso por 3 meses. O que eu quero dizer com isso? À medida que você ingressa na comunidade Coopera Psi, você assume um compromisso de 3 meses de estudos, 3 meses de trabalho, tá certo? Então serão 3 mensalidades. No curso serão 3 mensalidades de R$ 199. Na supervisão clínica serão 3 mensalidades de R$ 299 e você ganha o acesso livre no curso. Né? Um outro detalhe importante, essa é uma oferta especial por tempo limitado, tá ok? Bom, em algum momento da carreira profissional é necessário dar um basta. Chega de desculpas. E as desculpas geralmente são essas. Ah, não tenho dinheiro, não tenho tempo, será que funciona mesmo? Só tem a abordagem freudiana? Bom, eu falei para você, independente da área da psicanálise que você trabalha, se é Winnicott, se é Bion, se é Klein, se é Lacan, né, se são os psicanalistas mais contemporâneos, a base de tudo isso é a abordagem freudiana. É importante você conhecer em detalhes a abordagem freudiana para você prosperar no seu consultório com a psicoterapia psicanalítica. Ah, então tá bom, já estou convencido, mas será que funciona mesmo? Sim, funciona. Né? Os princípios que eu elenquei aqui, né, que é a experiência clínica, a metapsicologia, o método psicanalítico e o tripé para a formação, isso faz parte da realidade de muitas psicólogas e de muitos psicólogos que trabalham com a psicanálise dentro do consultório. Né? Talvez, o que pode te deixar você de fora é você não tem tempo e você não tem dinheiro. Mas presta atenção que eu vou dizer para você. Se você não tem tempo e você não tem dinheiro, é porque algo está errado. O consultório de psicanálise é um dos locais que melhor paga para nós profissionais. É justamente por isso que você tem que participar da comunidade Coopera Psi. Para o seu consultório prosperar com a psicoterapia psicanalítica. Você tendo aí 6, 7, 8, 10 pacientes, você vai ter dinheiro suficiente, né, e você vai ter tempo suficiente para poder tocar a sua vida da melhor forma possível. Às vezes falta dinheiro porque você ainda não pegou o jeito certo, né, da prática dentro do consultório. E aí você precisa trabalhar fora do consultório também. Ocorre que trabalhando fora do consultório, você ganha pouco, né, trabalha muito e ganha pouco. E ao trabalhar muito, você fica sem tempo. Né? Então, às vezes, essa questão de não ter tempo e de não ter dinheiro é porque o consultório ainda não está sendo produtivo, ainda não está sendo favorável para você. E aí você vai levando a carreira para outro lugar. E aí, levando a carreira para outro lugar, vai faltando tempo e vai faltando dinheiro mesmo. Bom, então é isso que eu tinha para falar para você. As inscrições ocorrem pelo WhatsApp. Aqui no site tem o meu contato, eu aguardo a sua mensagem. E dito tudo isso, agora você tem 3 opções. Então, somente 3 opções. Permanecer na mesma, e via de regra com os mesmos resultados. Né? Os mesmos resultados são as mesmas frustrações, as mesmas decepções, os mesmos problemas, né? E essa é uma escolha sua.
né? Um outro caminho que você pode tomar é aproveitar tudo que eu aprendi aqui e seguir sozinho. Mas provavelmente você vai errar para depois aprender. Por quê? Porque você está indo sozinho. E uma terceira opção, e no meu entendimento a mais inteligente, é você se unir a outras psicólogas para consolidar o seu consultório psicanalítico aqui conosco na comunidade Coopera Psi. Então é isso, eu aguardo seu contato pelo WhatsApp. Eu poderei esclarecer todas as suas dúvidas e também fazer a inscrição. Venha participar da comunidade Coopera Psi para consolidar o seu consultório com a psicoterapia psicanalítica.